Salve moçada da segunda série, segundo A, B e C, e também o pessoal da segunda etapa, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, pessoal? Então tivemos parados aí pela crise energética que nós passamos aqui no estado, né? Todo mundo ficou sabendo disso, né? E agora, graças a Deus, está tudo normalizado, a gente está voltando com nossas aulas e vamos dar continuidade ao nosso estudo, certo, pessoal? E continuar nosso estudo, a gente vai estar vendo agora o que vem a ser a ebulição, certo, pessoal? A gente vai estar estudando ebulição, que está aqui na página 100 do nosso livro, Ebulição, certo? Então, o que ele fala aqui? Ó? Conforme dissemos, quando a temperatura de um líquido atinge determinado valor, certo? Observa-se uma formação rápida e tumultuosa de vapores, isto é, o líquido entra em ebulição, certo? Então, quando chega a uma certa determinada temperatura, né, começa a agitar bastante as partículas, né? E esses vapores é o processo de ebulição. Experimentalmente verifica-se que o processo de ebulição apresenta regularidades semelhantes àquelas que estudamos para a fusão, que são as seguintes. Então, essas aqui são as regularidades da ebulição, ou seja, as leis da ebulição, correto, pessoal? A primeira fala o seguinte: a uma dada pressão, a temperatura na qual ocorre a ebulição, ou seja, o ponto de ebulição, é bem determinada para cada substância, ou seja, cada substância tem a sua própria temperatura de ebulição, ou seja, o seu ponto de ebulição. Quando chegar naquela temperatura, aquela substância passa a sofrer ebulição, ou seja, ela passa do líquido para o gasoso, certo? Cada substância tem a sua própria ponto de ebulição. Segunda propriedade, a segunda regularidade da fusão, da ebulição, desculpe, é o seguinte: se um líquido se encontra em seu ponto de ebulição, ou seja, ele já está na temperatura de ebulição, é necessário fornecer calor a ele para que o processo seja mantido. Então, quando ele chega na temperatura de ebulição, o que vai fazer com que ele passe do líquido para o gasoso é que a gente continue fornecendo calor para ele. A quantidade de calor que deve ser fornecida por unidade de massa é denominada calor latente de vaporização, certo? Característico de cada substância. Então, a quantidade de calor que a gente vai fornecer para que a substância passe do líquido para o vapor é chamado calor latente de vaporização, certo? Aqui, olha, ele tem uma tabela, né, na página 101 já, onde ele mostra algumas substâncias aqui, certo? Os seus pontos de ebulição, ou seja, a temperatura na qual elas começam a sofrer o vapor e a quantidade de calor que deve ser fornecido para cada substância. Por exemplo, aqui, olha, o mercúrio ele entra em ebulição a 357 graus e a quantidade de calor é 65 calorias para cada grama. O iodo sofre ebulição a 184 graus e deve ser fornecido 24 calorias para cada grama. A água, né, que é o mais comum, que a gente, é uma substância mais comum, a gente vê aqui que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, quando está nessa temperatura de 100 graus Celsius, a água começa a sofrer ebulição, ou seja, começa a passar do líquido para o gasoso. E é preciso que se forneça 540 calorias por grama de água para que o processo aconteça, certo? E aqui tem outras substâncias, certo? E tu pode verificar isso com mais calma. Então, cada substância tem seu próprio ponto de ebulição e a sua própria calor de vaporização, que é a quantidade de calor para que ocorra o processo de vaporização, certo? Durante terceira regularidade. Durante a ebulição, apesar de se fornecer calor ao líquido, sua temperatura permanece constante, né? E o vapor que se forma encontra-se à mesma temperatura do líquido, certo? Então, durante o processo de ebulição, a temperatura permanece constante. Então, se tu tens uma quantidade de gelo, aliás, de água, que está a 100 graus, quando tu fornece calor a ela e ela vira vapor, aquele vapor que se formou continua a 100 graus, certo? Então, o vapor é bastante quente. Né? Se tu for olhar numa panela e for colocar a cara na panela, tu vai sentir aquela quentura do vapor, né? Não é nem conseguir colocar a cara na panela, né? Porque quando tu tira a tampa, né? Aquele vapor que sobe, ele sobe a uma temperatura muito alta, né? Então, durante o processo de ebulição, a temperatura permanece constante, certo? Não muda a temperatura. E aqui ele tem uma curva de aquecimento. Olha.
determinada substância estava no estado sólido, né? Aí olha aqui, sofreu a fusão. Aí o que aconteceu nesse processo de fusão? Ela está passando do estado sólido para o líquido. Olha, e a temperatura fica como aqui, ó? A temperatura fica constante, né? Aqui estão as temperaturas e aqui a quantidade de calor. Aí o que acontece? Depois que ele derreteu, essa substância agora está no estado líquido. Aí, no caso a água aqui, né? Está no estado líquido e recebe aquecimento, né? Recebe calor, continua sendo aquecida até chegar a 100 graus. Ó. Quando chega em 100 graus, o que acontece? A temperatura permanece constante, porque começa a acontecer o que? A ebulição. E aí depois que essa água virou vapor, esse vapor continua aquecendo. Então isso aqui é uma curva de aquecimento. A gente nota que na hora que está acontecendo a fusão e na hora que está acontecendo a ebulição, a temperatura permanece o que? Constante, certo? As temperaturas permanecem constantes. Beleza, pessoal? Então essa aqui é uma curva de aquecimento, um gráfico que mostra pra gente como acontece a mudança de estado. Condensação. Retirando esse calor do vapor de uma substância que esteja a uma temperatura superior ao seu ponto de ebulição, a temperatura do vapor diminuirá e quando ela atingir o valor no qual ocorreu a ebulição, o vapor começa a se condensar, certo? Então, a condensação é o processo inverso da vaporização. Se tu tem o vapor que está muito quente, tu começa a resfriar ele, quando ele chega na temperatura de ebulição, ele volta a se condensar, começa a voltar a ser líquido, né? Se liquefazer. Ou seja, o ponto de condensação é igual ao ponto de ebulição, certo? Sendo a condensação um processo inverso à vaporização. O vapor deverá liberar calor, ou seja, deve ser resfriado para ele voltar, para se liquefazer e acontecer a condensação, certo? Então, por exemplo, quando tu tem uma garrafa de água, tu tira da geladeira e coloca lá no ambiente, né? Tu nota que por fora daquela garrafa começa a se formar um líquido. Por quê? Porque o vapor que está ao redor se resfria, se condensa e ele começa a se liquefazer ali ao redor, em cima da garrafa, né? Então, parece que está correndo água por fora, mas não, porque como ela está gelada, ela resfria o vapor que está mais quente ao redor dela e faz com que esse vapor sofra o quê? Sofra a condensação. Beleza, pessoal? Então, a condensação é o processo inverso da vaporização. Na aula seguinte, a gente vai ver um exemplo que está na página 102, certo, pessoal? Você já pode começar a copiar esse exemplo lá, que a gente vai explicar melhor na próxima aula. Por hoje a gente vai ficar aí. Valeu! Agora um aviso, certo, pessoal? O pessoal, aliás, vocês todos, tanto do segundo A, B e C, não podem esquecer de entregar a nossa tarefa do segundo bimestre, hein, pessoal? Muito pouca gente, aliás, uma só aluna me entregou, a aluna do segundo C me entregou, quer dizer que o pessoal do segundo A e do segundo B ninguém entregou até agora. Então a gente deu um novo prazo devido a esse problema de energia e vocês vão poder entregar até o dia 15 de dezembro. Mas não deixem de entregar. Quem tem acesso ao Cigeduc deve entregar pelo próprio Cigeduc, resolver a atividade e entregar pelo Cigeduc, a tarefa está disponível lá no Cigeduc. Quem não tem acesso ao Cigeduc deve enviar a tarefa resolvida para o meu e-mail, felicianobentes@gmail.com. Não deixem de entregar, né? No outro bimestre, no primeiro bimestre, eu recebi bastante tarefas, tanto do segundo A, do segundo B, e até agora não recebi nenhuma. Então vamos lá, pessoal do segundo A, pessoal do segundo B, também pessoal do segundo C, entregar a tarefa. Até agora só uma aluna entregou e não esqueça que essa tarefa vale nota do bimestre. Falou, pessoal? Não esqueça de deixar um comentário com nome e turma, me saber que tu assistiu o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!